Olá, meu nome é Selma Mota, sou aluna do 6º semestre do curso de História da FMU e nessa videoaula eu vou falar sobre a Reforma Religiosa, que será a nossa videoaula de número 5. Vale lembrar que no semestre passado nós apresentamos sobre a Idade Média e nesse semestre nós falaremos sobre a Idade Moderna e que está dividido em 10 tópicos, sendo a transição medieval, que será apresentada pela Ingrid, 2, a Revolução Inglesa, que será apresentada por mim, a 3, grandes navegações, pelo Jefferson, a 4, Renascimento, que vai ser apresentada pela Ingrid, 5, Reforma Religiosa, que é o tema da nossa videoaula de hoje, o 6, Absolutismo, pelo Jefferson, o 7, Revolução Industrial, também pelo Jefferson, 8, o Iluminismo, pela Ingrid, 9, Revolução Americana, pela Ingrid, e, por fim, a última é a videoaula 10, é a Revolução Francesa, que será apresentada por mim. E nessa videoaula falaremos sobre a Reforma Religiosa. A Reforma Religiosa marcou a história do cristianismo na Idade Moderna e produziu o segundo grande cisma entre os cristãos, sendo que o primeiro deles havia sido a separação dos católicos e havia sido o que separa os católicos e ortodoxos da Idade Média. Aqui nós temos os principais reformadores, que é o Martim Lutero, o Jean Calvino e o rei Henrique VIII da Inglaterra, né? Os protagonistas dessa nova crise foram chamados reformadores ou evangélicos, porque criticavam a Igreja Católica, sua organização e seus dogmas, dizendo que buscavam voltar ao espírito dos primeiros cristãos, tal como era narrado nos evangelhos, reformando as instituições e a vida religiosa. A partir daqui, nós vamos falar sobre os principais fatores que desencadearam essa reforma religiosa. Desde o final da Idade Média, haviam fiéis descontentes com a situação moral e religiosa da Igreja Católica. Na opinião desses fiéis, a alta hierarquia eclesiástica vivia em meio a uma riqueza e a um luxo exagerados. O comportamento mundano, eles consideravam que era porque era mais voltado para as coisas materiais. Da parte do clero, eram injustificáveis. Além disso, os religiosos careciam de boa formação teológica, que na opinião deles, eles não tinham. Os cargos eclesiásticos eram comprados por homens que não tinham vocação religiosa e buscavam com isso apenas o benefício econômico. Vendiam indulgências, que eram documentos emitidos pelo papado com os quais se compravam um suposto perdão de seus pecados. Ou seja, eram voltados mais ao benefício próprio do que realmente pela religião, pois os cargos eclesiásticos eram formados por pessoas despreparadas e que só pensavam em lucros. Aqui nós temos o Papa Leão X, né? Que ordenou a emissão e a publicação de novas indulgências para ajudar na construção da Basílica de São Pedro, em Roma. O monge alemão Martim Lutero protestou.
em 1517 com a publicação de 95 teses contra a doutrina católica. Ele foi apoiado pelos nobres do Sacro Império Romano Germânico, que queriam transformar as propriedades da Igreja em seus principados. Em 1520, Leão X condenou as proposições de Lutero, excomungando-o no ano seguinte. Aqui nós temos a imagem de Martim Lutero. Martim Lutero era um monge agostiniano de origem pequeno-burguesa da região da Saxônia. Seu rompimento com a Igreja Católica deu-se em razão da venda dessas indulgências. Para concluir a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X determinou a venda de indulgências para toda a cristandade e encarregou o dominicano Tetzel de comercializá-los na Alemanha. Lutero protestou violentamente contra o tal comércio e, em 1517, afixou na porta da igreja de Wittenberg, onde ele era mestre e pregador, 95 proposições, onde, entre outras coisas, condenava a prática vergonhosa da venda de indulgências. O Papa Leão X exigiu uma retratação, só que isso nunca aconteceu. Lutero foi excomungado e reagiu imediatamente queimando em público a bula papal, que é o documento de excomunhão. Frederico, príncipe eleito da Saxônia e protetor de Lutero, recolheu em seu castelo, onde o pensador religioso desenvolveu suas ideias. As principais foram: a justificação pela fé, pela qual as aparências têm valor secundário. A única coisa que salva um homem é a fé. Sem ela, de nada valem as obras de piedade, os preceitos e as regras. O homem está só diante de Deus, sem intermediários. Deus estende ao homem sua graça e salvação. O homem estende para Deus sua fé. Por isso, a Igreja não tem função. O Papa é um impostor, a hierarquia eclesiástica uma inutilidade. Outra ideia de Lutero era o livre exame. A Igreja era considerada incompetente para salvar o homem. Por isso, sua interpretação das Sagradas Escrituras não era válida. Lutero queria que todos os homens tivessem acesso à Bíblia. Por isso, a traduziu do latim para o alemão. Todo homem poderia interpretar a Bíblia segundo sua própria consciência, emancipando-se no plano da ideologia religiosa. Muitos governadores alemães, cansados das imposições papais e do poder da Igreja, converteram-se ao luteranismo. Quando protestaram porque a Igreja queria obrigá-los a manter o culto católico nos territórios que governavam, foram chamados de protestantes. Aqui nós temos uma imagem das 95 teses contra a teologia da prosperidade. Aqui nós temos a imagem de Jean Calvino. Da Alemanha, as ideias luteranas chegaram à França, Países Baixos, Inglaterra e países escandinavos. Nesses países foi decisiva a indulgência do francês Jean Calvino, pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas. Calvino converteu-se em ardente defensor das novas ideias. Perseguido pela Igreja e pelo governo da França, Calvino se refugia em Genebra, na Suíça,
onde suas ideias terão grande acolhida. Enquanto a reforma luterana se disseminava pela Alemanha, os franceses tentavam elaborar uma reforma mais pacífica, orientada pelos humanistas. Mas os setores católicos conservadores, que dominavam a Universidade de Sorbonne, impediram o trabalho dos humanistas, preparando terreno para uma reforma muito mais radical e intransigente, liderada por Jean Calvino. Calvino era ex-aluno da Universidade de Paris, nascido em 1509, de uma família pequeno-burguesa e estudioso de leis. Em 1531, aderiu às ideias reformistas, bastante difundidas nos meios cultos da França. Perseguido por causa de suas ideias, ele foi obrigado a fugir da cidade de Basileia, onde publicou em 1536 a instituição da religião cristã, definindo seu pensamento. Calvino, como Lutero, partia da salvação pela fé, mas suas conclusões eram bem mais radicais. O homem seria uma criatura miserável, corrompida e cheia de pecados. Somente a fé poderia salvá-lo, embora essa salvação dependesse da vontade divina. Essa era a ideia da predestinação. Calvino foi para a Suíça, estabelecendo-se em Genebra em 1536. A Suíça já conhecia o movimento reformista através de Ulrich Zwinglio e era um lugar próprio para Calvino desenvolver suas ideias. Mas o fator principal para a difusão do calvinismo na Suíça foi a concentração nessa região de um número razoável de comerciantes burgueses desejosos de uma doutrina que justificasse suas atividades lucrativas. Calvino transformou-se num verdadeiro ditador político, religioso e moral em Genebra. Formou um consistório, que é uma espécie de assembleia, e composto por pastores e anciãos, que vigiava os costumes e administrava a cidade, inteiramente submetida à lei do Evangelho. Eram proibidos os jogos a dinheiro, as danças, o teatro e o luxo. Calvino ofereceu uma doutrina adequada à burguesia capitalista, pois dizia que o homem provava sua fé e demonstrava sua predestinação através do sucesso material, do enriquecimento. Defendia o empréstimo de dinheiro a juros, considerava a pobreza como um sinal do desfavor divino e valorizava o trabalho, o que ia ao encontro dos anseios da burguesia, que tinham no trabalho o elemento necessário para acumular o capital. Aqui nós temos uma imagem de São Bartolomeu, de 1572. O desenvolvimento da reforma na França gerou consideráveis conflitos, entre eles o massacre protestante. Conhecida como a Noite de São Bartolomeu em 1512. A Noite de São Bartolomeu foi o dia em que o rei Carlos IV da França ordenou o assassinato de líderes protestantes huguenotes em Paris.
desencadeando uma onda de matanças que resultou no massacre de dezenas de milhares de huguenotes em todo o território francês. Esse evento fez parte das guerras religiosas que ocorreram na Europa nos séculos XVI e XVII, após a Reforma Protestante. Quando o assassinato dos huguenotes começou, milhares de católicos parisienses aderiram a ele. Carlos emitiu uma ordem real em 25 de agosto para suspender o massacre, mas seus pedidos foram ignorados. As mortes continuaram até outubro, atingindo Rouen, Lyon, Bourges, Bordeaux e Orleans. Estima-se que cerca de 3.000 protestantes franceses foram mortos em Paris e até 70.000 em toda a França. Aqui nós temos John Knox, que foi do calvinismo, participou da difusão do calvinismo. O calvinismo se difundiu na França, nos Países Baixos e na Escócia. Na França e nos Países Baixos sofreu resistência, mas na Escócia foi adotado como religião oficial. Foi John Knox o introdutor do calvinismo na Escócia, e suas teorias foram rapidamente aceitas pela nobreza. Interessada nas propriedades da Igreja Católica, Knox conseguiu que a religião católica fosse proibida pelo parlamento escocês. A Igreja Escocesa foi organizada segundo o modelo da Igreja de Genebra e recebeu o nome de Igreja Presbiteriana. Devido ao papel desempenhado pelos mais velhos, na França, os huguenotes calvinistas, que eram os calvinistas, envolveram-se em sangrentas guerras de religião que marcaram as lutas políticas no país. Aqui nós temos a imagem de Henrique VIII, que é o rei da Inglaterra. Já na Inglaterra, o rei Henrique VIII precisava de um herdeiro masculino para garantir o trono. Como a Igreja Católica não reconhecia o divórcio, o soberano inglês rompeu com Roma para poder casar-se novamente. As consequências do seu gesto provocaram um terremoto político no país. De um momento a outro, os católicos se viram privados das suas igrejas e os religiosos de seus mosteiros, iniciando assim a perseguição religiosa. Ou seja, a difusão da reforma foi facilitada pela disputa pessoal entre o soberano rei Henrique VIII e o Papa. Henrique VIII era católico, mas rompeu com o Papa quando este se recusou a dissolver seu casamento com Catarina de Aragão, que não havia lhe dado nenhum filho homem. Ignorando a decisão papal, Henrique VIII casou-se em 1533 com Ana Bolena, sendo excomungado pelo Papa Clemente VII. O soberano encontrava, assim, uma justificativa para impedir o poder da Igreja. O poder da Igreja ofuscasse a autoridade de um rei absolutista. Além do mais, os bens da Igreja passaram para as mãos da nobreza, que apoiava o rei. Desta forma, as propriedades da natureza
da nobreza aumentaram, facilitando a nova atividade econômica de produção de lã, que era procurada pelas manufaturas de tecido. A oficialização do rompimento entre Henrique VIII e o papado deu-se quando o parlamento inglês aprovou o Ato da Supremacia, que em 1534 colocou a Igreja sob a autoridade real. Nascia daí a Igreja Anglicana. Porém, não foi apenas a não aceitação do divórcio pelo Papa que levou Henrique VIII a romper com a Igreja Católica. Problemas políticos entre Inglaterra e Roma vinham desde a Guerra dos 100 Anos, que aconteceu entre 1337 a 1453, quando os altos dignatários católicos localizados em Avignon estavam mais próximos dos franceses que dos ingleses, durante o chamado Cisma do Ocidente. Havia ainda sérias críticas ao clero católico na Inglaterra, desde ao menos o final do século XV, cujo principal expoente foi John Wycliffe. Tais críticas eram tanto doutrinárias quanto sobre o comportamento luxuoso dos clérigos católicos, que em momentos de penúria econômica da sociedade inglesa. Após Henrique VIII ser excomungado, foi decretado na Inglaterra o Ato de Supremacia, pelo qual o soberano inglês passava a ser chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Com essa medida era criada a chamada Igreja Anglicana, como já falamos anteriormente. O rei inglês passava a ter o poder de nomear os ocupantes dos cargos eclesiásticos, além de decidir sobre assuntos de ordem religiosa. A estrutura religiosa foi mantida, adotando-se, porém, posteriormente, a doutrina teológica, desenvolvida por João Calvino. No aspecto econômico, o Estado inglês confiscou todos os bens da Igreja Católica, principalmente terras dos mosteiros que foram vendidas a vários nobres comerciantes e fazendeiros. Tais medidas agradaram aos gentes, que são membros da pequena nobreza ligados ao comércio e às atividades econômicas do nascente capitalismo. Por ironia, Henrique VIII não conseguiu ter um filho homem com Ana Bolena. A filha do casal, Elizabeth, se tornaria a rainha anos depois. Ana Bolena foi acusada de traição extraconjugal, condenada e decapitada em 1536. Henrique VIII ainda se casou mais 4 vezes, sendo que o terceiro casamento conseguiu ter um filho homem, chamado Eduardo, que o sucederia. Seu quinto casamento também terminou de forma trágica, já que sua esposa, Catarina de Howard, foi também decapitada em decorrência de ações extraconjugais. O anglicanismo na Inglaterra se consolidaria apenas com o reinado de Elizabeth, depois de sua irmã Maria Tudor tentar restaurar o catolicismo no reino. Aqui nós temos uma imagem de Gustavo Vasa, que faz parte da reforma nos estados escandinavos. Então, desde o século XIV, a Suécia e a Noruega
estavam submetidas ao reino da Dinamarca. Em 1523, o nobre sueco Gustavo Vasa proclamou a independência de seu país, transformando-se em rei da Suécia. Para obter recursos para administrar o novo país, Gustavo confiscou os bens da igreja, convertendo-se ao luteranismo. O rei da Dinamarca, que ainda dominava a Noruega, seguiu o exemplo de Gustavo e também confiscou os bens da igreja e converteu-se também ao luteranismo em 1335. A influência católica praticamente desapareceu nesses países. E o desenvolvimento da reforma na França gerou consideráveis conflitos. Como já dissemos anteriormente, o que tem mais destaque foi o massacre dos protestantes na conhecida Noite de São Bartolomeu, que aconteceu em 1512. Aqui nós temos uma imagem das reformas religiosas, né? Onde o poder máximo da Igreja Católica foi o Papa Leão X, e aí tem contra os abusos na Alemanha, através do líder Lutero, né, que criou o luteranismo. Na França, com o líder Calvino, que criou o calvinismo. E na Inglaterra, o líder é o rei Henrique VIII, que criou o anglicanismo. Aí deu-se a Reforma Protestante, que foi a Reforma Protestante, na realidade foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu a unidade do cristianismo no Ocidente. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou na porta da igreja do castelo as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica, como nós vimos já numa imagem anterior, né? Este fato é considerado, então, o estopim da reforma, que mudaria para sempre o cristianismo. Atualmente, luteranos de todo o mundo comemoram neste dia o dia da Reforma Protestante. Então, é comemorado o dia da Reforma Protestante no dia 31 de outubro, que aconteceu em 1517, né? Então, a origem da Reforma Protestante aconteceu em virtude do processo de centralização monárquica que dominava a Europa desde o final da Idade Média e tornou tensa a relação entre reis e igreja. A igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa, com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista. Essa prática passou a ser questionada pelos monarcas, que desejavam reter esses impostos em seus reinos. Parte dos camponeses também estavam descontentes com a igreja, pois eles também lhe deveriam pagar taxas, como o dízimo. Em toda a Europa, mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades e viviam às custas dos trabalhadores das cidades e dos campos. A Igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, a cobrança de juros por empréstimos, considerada pecado, e defendia a comercialização a justo preço, sem lucro abusivo. Esta doutrina estava em contra às novas práticas mercantilistas do fim da Idade Média e freava
o investimento da burguesia mercantil e manufatureira. No entanto, a desmoralização do clero, que apesar de condenar a usura e desconfiar do lucro, veio com a prática do comércio de bens eclesiásticos. O clero fazia uso da sua autoridade para obter privilégios e a venda de cargos da igreja, uma prática chamada simonia. Igualmente, muitos sacerdotes tinham esposas, apesar do celibato obrigatório, numa heresia conhecida como nicolaísmo. Vou tentar explicar um pouco o que é o nicolaísmo. A questão do nicolaísmo colocou-se no seio da igreja fundada por Jesus Cristo, menos de um século depois de sua morte. Os nicolaístas defendiam o casamento dos padres, ou seja, não admitiam o celibato eclesiástico imposto pela igreja. Contudo, não eram, como é muitas vezes sugerido, não eram seguidores de São Nicolau, nem personagens de alguma, nem personagem com algum nome de Nicolau, O Papa Gregório VII, de verdadeiro nome Hildebrando, eleito em 1703, proibiu o casamento dos eclesiásticos, por forma a combater o nicolaísmo. Lutou igualmente contra a simonia, uma prática que consiste na venda e compra de bens espirituais ou de cargos religiosos. Então, a crise interna da igreja foi muitas vezes provocada pela imoralidade de parte do clero. Para os opositores ao nicolaísmo, esta prática retrata exatamente a falta de regra moral dessa parcela do clero, pois o casamento dos eclesiásticos levava-os a uma maior preocupação com os bens materiais, que seriam deixados por herança aos seus filhos, reforçando-se então um comportamento mundano. Por outro lado, e não faltam ao longo dos primeiros séculos exemplos dessa prática, os nicolaístas defendiam a sucessão de seus filhos nos próprios cargos eclesiásticos. Pois é. O maior escândalo também foi a venda indiscriminada de indulgências, isto é, a remissão dos pecados em troca de pagamento em dinheiro a religiosos. Consequência, e aí o que nós temos como consequência da Reforma Protestante? A Reforma Protestante modificou a religião cristã e política europeia. É importante ressaltar que a intolerância e a perseguição religiosa ocorreram tanto nos países de maioria católica quanto nos países protestantes. No campo político, onde a reforma protestante triunfou, o Estado passou a ter uma influência na Igreja, podendo interferir no seu funcionamento. Em alguns casos, como na Inglaterra ou na Suécia, os monarcas passam a ser também os chefes da Igreja Nacional. Por sua parte, a Igreja Católica passou por uma transformação. Deu-se mais atenção à formação e à moralidade do clero, ao ensino da doutrina e à valorização da vida religiosa, voltada para a educação e cuidado dos enfermos. Contra-reforma ou reforma católica. Por muito tempo se ensinou que a contra-reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo.
Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos como Tomás Moros e Erasmo de Roterdã já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja, muito antes do próprio Lutero. Desta maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. Aqui nós temos uma imagem do Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi a resposta que o catolicismo deu à reforma protestante. Foi realizado em 25 sessões plenárias, na cidade de Trento. A Igreja Católica reafirmou sua doutrina, mas também adotou grandes mudanças que influenciaram nos séculos seguintes. Manteve-se a exclusividade da Igreja interpretar as Escrituras. Se reafirmou a doutrina da transubstanciação, dos 7 sacramentos, a doutrina da graça e do pecado original. Confirmou o celibato clerical e o culto dos santos, das relíquias e das imagens. Em relação ao clero, foram criados os seminários. Se estabeleceu a obrigação dos bispos de morarem nas suas dioceses, se proibiu a venda de cargos eclesiásticos e se tornou medidas para evitar a comercialização de indulgências. Além de reconhecer a Companhia de Jesus, a Igreja, por meio do Papa Paulo III, convocou o Concílio de Trento, de 1545 a 1563. Que após 18 anos de trabalho decidiu, com os representantes da Igreja Católica de toda a Europa, igualmente estavam também presentes os membros de igreja luterana e da ortodoxa. Vamos ver então as principais decisões, que foram reativar os tribunais de inquisição, reconhecer o Papa como suprema autoridade da Igreja, criar seminário para formar sacerdotes, confirmar os dogmas e as práticas da Igreja, como salvação pela fé e pelas obras, presença real de Cristo na Eucaristia, culto à Virgem Maria e aos santos e os 7 sacramentos, redigir o Index, Librorum Prohibitorium, que é o catálogo de livros da leitura proibida aos católicos por serem considerados perniciosos à fé. Nós temos aqui uma imagem desse index, que é a imagem de capa da lista de livros proibidos, em que a Igreja censurou livros dos teólogos reformadores e de escritores renascentistas, considerados por eles perniciosos. Quanto aos livros proibidos à leitura, quem mantivesse em seu poder obra considerada imprópria seria julgado pelo Tribunal do Santo Ofício, que era a Inquisição. Enquanto muitos protestantes se alfabetizavam e lia não apenas a Bíblia,
mas também outras obras publicadas graças ao advento da imprensa. O mundo católico submergia a ignorância dos analfabetos, conduzidos pelas autoridades eclesiásticas. E aí tem as consequências da Contra-Reforma. Assim, a Igreja Católica se preparava para enfrentar os novos tempos na Europa. Apesar de utilizar métodos repressivos para fazer valer sua hegemonia na época em que o renascimento cultural apontava para o humanismo, para uma nova relação entre o homem e Deus, as decisões do Concílio de Trento serviam para orientar os católicos por quase 400 anos. A Inquisição realizou torturas e enviou muitas pessoas para a fogueira. Do lado dos protestantes, a situação não foi diferente, pois os católicos também eram perseguidos, torturados e mortos. Deve-se ressaltar o significativo papel das monarquias católicas de Portugal e Espanha na Contra-Reforma, pois se mantiveram fiéis a Roma e ajudaram na propagação do catolicismo para boa parte da América. Porém, a estagnação cultural e econômica foi elemento comum nos espaços em que a Contra-Reforma teve êxito. Outros fatores para o entendimento da decadência econômica dos países ibéricos podem ser relacionados ao quadro de intolerância e perseguições que se seguiu em relação a livres pensadores e a homens que pudessem dar outros conteúdos à vida produtiva de Portugal e Espanha. É importante ressaltar ainda que as relações econômicas entre economia e Contra-Reforma são assuntos controversos, pois há debates em torno da importância das determinações do Concílio de Trento, que é a base da política Contra-Reforma, para se entender a estagnação econômica do mundo católico. Alguns autores deslocam a discussão para o universo político, principalmente nos casos de Portugal e Espanha. De qualquer forma, o pensamento defendido pela Santa Sé, se não impediu o desenvolvimento econômico, não contribuiu para a dinamização das atividades produtivas e comerciais. Conclusão, né? De tudo isso, nós concluímos que foi um movimento espiritual que caracterizou o século XVI, motivado pelas condições sociais, políticas e econômicas, tendo como consequência, no campo social, o desenvolvimento de guerras camponesas, no campo econômico proporcionou, de certa forma, o crescimento comercial, no campo político, o protestantismo afetou toda a conjuntura internacional europeia, causando as guerras de religião. E por fim, findamos aqui a nossa aula de número 5. Tivemos o apoio, né, dessa pesquisa. Aqui está a nossa bibliografia, mostrando de onde nós tiramos o material para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.